Eles carregam a liberdade como o sentimento mais importante. Já são séculos de andanças, perseguições, dificuldades, mas os ciganos continuam em sua grande caminhada. Para alguns, o objetivo desta interminável trajetória é simples: ir até o fim do mundo e voltar. Mas qual é a origem deste povo, que passou por momentos trágicos da história mundial, como a Inquisição e o Holocausto nazista, e ainda assim se espalhou pelo mundo, para cada noite, em suas rodas de conversa, quase sempre acompanhadas de música, relembrar suas histórias, seus mitos e suas lendas? A origem dos ciganos é tão controversa quanto as muitas histórias que os envolvem. O cigano foi durante muito tempo um povo ágrafo, ou seja, não se preocupou em deixar registros escritos de sua história. Por isso é muito difícil precisar dados e fatos da história cigana. E ainda há um agravante: os poucos registros antigos dos ciganos foram feitos pelos não-ciganos, ou seja, carregados de preconceito e de marcas de quem não conhecia profundamente a sua cultura. Os estudiosos da cultura e da história cigana apontam a Índia como o provável lugar de onde os ciganos teriam partido para se espalhar, primeiro pelos diversos países da Europa e posteriormente para o resto do mundo. E os costumes indianos, alguns semelhantes aos que os ciganos praticam até hoje, podem ser um sinal desta origem, como nos conta a professora e escritora Cristina da Costa Pereira. Bom, é indicada a Índia por uma série de costumes que até hoje os ciganos têm, que são costumes dos hindus. Por exemplo, a superstição de signos ocultos e cabalísticos, o rápido consentido no casamento, tá? Então é feita aquela pantomima, como se noivo raptasse a noiva, e depois aquilo é aceito pelo grupo familiar. Isso até hoje tem na Índia. O fato de o filho encarnar o pai ao nascer, esse conceito que é hindu até os dias de hoje, é indiano até os dias de hoje, é um conceito também dos ciganos. E as profissões ancestrais, né, de ferreiros, de quiromantes que exerciam os ciganos e que há na Índia também. Então, são costumes semelhantes, são posturas, o próprio pensamento bem oriental que os ciganos têm, né, a confirmar-lhe essa existência oriental não linear, o pensamento circular, né, essa coisa de quero ir até o fim do mundo e depois voltar, ou então o meu futuro está lá atrás. Quer dizer, esse conceito de tempo e espaço não lineares, circulares, isso é extremamente oriental, bastante hindu, e os ciganos têm também, né? Cristina aponta ainda que o nomadismo cigano começou dentro do próprio território indiano. A ideia é que eles começaram a nomadizar ainda em solo hindu, nos anos 1500 a.C., com a invasão dos árias, né? Eles sofreram, por causa desse endurecimento político, eles começam a nomadizar ainda em solo hindu, por não se submeterem ao sistema de castas. Eles começam, então, a se nomadizar dentro da Índia. E depois, em levas, não todos, né, ao mesmo tempo, evidentemente, em levas, vão saindo da Índia. E é quando começa a sua migração para a Europa, né, lá pelo século XIII. O fato de sair da Índia, um país oriental, para dali ocupar novas terras no Ocidente, as terras europeias, deu aos ciganos um nome poético, como nos mostra outro estudioso da história cigana, o professor Ático Vilas Boas da Mota. Do noroeste da Índia, e vieram acompanhando o movimento do Sol. Por isso é que, poeticamente, eles são chamados Filhos do Sol, porque eles vieram do Oriente para o Ocidente. Mas os próprios ciganos têm as suas lendas para contar suas origens e a causa do seu nomadismo. Cristina da Costa Pereira reuniu algumas dessas histórias, contadas pelos próprios ciganos no livro Lendas e Histórias Ciganas. Uma das lendas mostra uma possível relação do nomadismo cigano com a crucificação de Jesus Cristo. Quando Cristo foi crucificado, o pior cravo, aquele que deveria ser enfiado em sua testa, o cigano deu um jeito de sumir com ele. Cristo, então, mesmo naquele estado de sofrimento, percebendo, sussurrou para o cigano: sigam você e seu povo, sigam o seu destino.
Daí porque nós, os ciganos, somos protegidos de doenças graves, sempre temos o que comer, mas para isso precisamos estar caminhando. Esse é o nosso destino. Outro fator que colabora com a tese de que os ciganos vieram originalmente da Índia é a linguagem cigana. No século XVIII, diversos linguistas estudaram o chamado idioma cigano, o romani, e conseguiram identificar nele traços de uma língua chamada sânscrito, falada na Índia, na época em que possivelmente os ciganos deixaram aquele país. Foram longas caminhadas entre a Ásia e a Europa, até que os Roma encontrassem um terreno fértil para suas atividades comerciais e de adivinhações, como a leitura de cartas e a quiromancia, a leitura das mãos. Por causa dessas atividades é que nasceu a palavra ciganos, para denominar o povo Roma. Isso porque quando chegaram na Grécia, eles foram chamados de atciganos, já que foram associados a uma antiga seita chamada Atquingani, que também praticava a arte da adivinhação e da música. Os atcinganos gregos passaram a ser conhecidos como Tsigani, na França, zíngaros, na Itália, ritanos, na Espanha e ciganos em Portugal, nomenclatura que também é utilizada no português falado aqui no Brasil. Para serem bem recebidos nas cidades europeias, os ciganos apresentavam títulos de nobreza. Mas como nos afirma a escritora Cristina da Costa Pereira, o local especificado nesses títulos, o chamado Pequeno Egito, é tema de grandes discussões até hoje. Não há uma comprovação geográfica. Uns dizem que existiram pesquisadores, outros dizem que isso aí foi uma fantasia dos ciganos, né? Mas, de qualquer maneira, isso é a história que eles contavam ao chegarem à Europa. Eles chegavam à Europa e eles se diziam condes e duques do Pequeno Egito. Tanto que essa raiz do conceito de cigano com realeza, que é inexistente, é preciso que se frise isso, os ciganos não têm nenhum título honorífico em suas instituições e muito menos títulos de sacerdotes, de príncipes, princesas, reis, rainhas, sacerdotes, nada disso. Isso vem dessa época, eles se apresentavam como duques e condes do Pequeno Egito. Mas as atividades que os ciganos exerciam na Europa, principalmente aquelas ligadas ao plano sobrenatural, como a leitura de mãos e das cartas, acabaram por criar na Igreja Católica uma resistência com os ciganos. Cristina da Costa Pereira nos conta como a Igreja Católica via os ciganos em plena Europa medieval. A Igreja Católica, ela nem aos delinquentes da época, ela impedia a entrada à nave, né, da igreja. No entanto, os ciganos impedia. O que a gente chega à conclusão? Que havia um medo da Igreja Católica no sentido de, vamos dizer assim, concorrência no plano místico, no plano do sobrenatural, né? Os ciganos vinham com aquelas leituras de linhas da mão, falar de coisas místicas, e isso alegrava o povo, isso de uma certa maneira seduzia as populações. Então a Igreja via abalado o seu monopólio do sobrenatural. Isso é o primeiro, digamos assim, a primeira reação que a Igreja teve a eles, taxando-os nos seus éditos de filhos do demônio, filhos do diabo, tiravam seus filhos e davam para o Estado educar, ser cigano era um delito, havia toda uma legislação anti-cigana dos governos, dos Estados, né, europeus, quando da chegada deles, e que a Igreja consagrava. Hoje não, isso é evidente que isso foi uma posição da Igreja naquela época, né? Hoje a Igreja tem uma outra visão, né? E por causa desse olhar inimigo da Igreja Católica, Igreja que era um dos pilares do feudalismo estabelecido no continente europeu, é que os ciganos também foram incluídos entre aqueles que seriam perseguidos e punidos nas fogueiras da Inquisição. Os que não eram católicos na época da Inquisição eram tidos por hereges, né? Se eles não professavam a fé católica, eles eram hereges, sejam de que religiões fossem ou raças. Os ciganos entraram por esse viés, né? Então eram tidos como bruxos, do mesmo jeito que os judeus, quer dizer, mais uma semelhança deles com os judeus. Eles não professavam a fé católica, quer dizer, eles não eram de origem católica, mas sempre, digamos, que essa coisa deles terem ligação com os santos católicos vem mais recentemente. Os autores da literatura europeia não deixaram de retratar os ciganos em suas obras. Algumas representações eram positivas, outras ajudavam ainda mais a confirmar os preconceitos sobre o povo Roma. Os românticos, por exemplo,
no intuito de valorizar a natureza, a liberdade e o culto à simplicidade da vida, viam nos ciganos um exemplo perfeito de integração homem-natureza, como nos mostra o professor Rodrigo Teixeira, estudioso da história cigana. Num período em que a mentalidade na Europa valoriza, por meio do romantismo, determinados valores que os ciganos seriam portadores, a liberdade, o contato com a natureza, a coragem. Rodrigo cita ainda grandes obras da literatura que possuem figuras ciganas em suas tramas. Grandes autores da literatura europeia, de Miguel de Cervantes no século XVI, com uma novela chamada A Ciganinha, mas sobretudo, já no período romântico, Victor Hugo, com a cigana Esmeralda, do Concurso